E aí, senhoras e senhores, quanto tempo? Como é que vocês estão? E aí, Angélica, tudo bem? Diego, estamos de volta nesse maravilhoso mundo das lives. Fiz hoje Vou fazer essa live aqui. Uma paciente faltou, enfim, então vou aproveitar para abrir aqui uma livezinha com vocês. Já porque faz muito tempo que eu não faço isso, não é verdade? E aí, Gustavo, tudo bem? Marli, como é que vai? Então, vim aqui bater um papo. Escola Trívio, não sei quem é, mas obrigado, bem-vindo, né? Então, muita gente falou, Rafael, faz live, o pessoal tá com saudade de live, eu também tô com saudade, né? E aí, Thiago, tudo bem? E tô aqui me organizando para justamente a gente conseguir fazer a gente ter esses encontros de uma maneira mais efetiva, mais organizadinha, tá? Só lembrando, né, agora nós temos um cronograma com coisas, com conteúdos aqui no meu Instagram, tá? Para quem é novo e tudo mais, vou falar isso algumas vezes, né? Voltei de férias, Mari, voltei a trabalhar sábado, olha que coisa maravilhosa, né? Enfim, segunda-feira, texto inédito, certo? Né? Então, postei um texto ontem, né? Então, quem não leu, vai lá ler. Eu não lembro o título do texto agora, né? Hoje, terça-feira, dia de podcast. Nome do podcast, Parando para Pensar. Hoje saiu o episódio ali de Sem Dor, Sem Ganho, né? Então, vai no Spotify, tem no SoundCloud e no Deezer, tá? O podcast Parando para Pensar. Toda terça-feira, episódio do podcast, tá bom? Quarta-feira, amanhã, a volta dos poemas, certo? Já tinha um tempo também que eu não fazia mais os poemas. Então, toda quarta-feira, vocês vão ter aí acesso aos meus poemas, tá? Os poemas são ali, digamos assim, baseado no meu trabalho, do ordenamento pessoal, aperfeiçoamento pessoal, e aí eu escolho uma trilha sonora, escolho as imagens, monto, faço uma narração para aquilo ficar bonito, ou pelo menos para eu tentar deixar aquilo bonito, ok? Certo? Quarta, então, poema, né? O podcast de hoje foi baseado em fatos reais. Eu gravei aquele podcast quando o Flamengo ganhou a Libertadores, né? Lá no dia 20 e pouco de dezembro. Não, 20 e pouco não lembro agora quando foi. Mas enfim, tá? Quinta, volta texto inédito. Sexta, texto inédito também, ok? Então, segunda, quinta e sexta, textos inéditos. Terça, podcast. Quarta, poema. Rafael, e o horário das lives? Ainda estou me organizando, tá? Ainda estou me organizando para que eu ache um bom horário ali para ter pelo menos 2 lives por semana. Olha lá, a Nirli sabe que foi novembro. É flamenguista, Nirli? Deve ser flamenguista. Para lembrar, deve ser flamenguista. Então, assim, ok? Então, esse é um ponto importante, tá? Cara, obrigado, cara. Tá dando um certo trabalho ali. Para quem é novo aqui, né, eu faço tudo sozinho, entendeu? Então eu gravo, eu edito, eu escolho a entrada, enfim, eu faço tudo aqui sozinho. Então, peço que compreendam. Até o de hoje, tem 2 podcasts que o áudio tem um barulhinho chatinho de fundo, mas eu não consegui tirar, a gravação já veio assim, eu não quis perder o conteúdo, tá aí, certo? Então, é isso, tá? Mas eu quero falar sobre o tema de hoje, tá? E eu tô trabalhando isso desde quando eu voltei a trabalhar, né? Desde o sábado ali eu converso com alguns pacientes sobre isso, né? Vejo algumas coisas nessa direção, enfim, meditando, etc, né? E eu quero falar sobre essa ideia de recomeçar, certo? Então, eu quero que vocês andem aqui comigo, né, nesse caminho do recomeço, tá? Seguinte, uma das tarefas eternas enquanto estamos vivos é justamente recomeçar, ok? Enquanto estamos vivos, temos que aprender a recomeçar, certo? Isso é uma questão que não tem opção, de uma certa forma, ok? Eu tenho que recomeçar. E ponto final, certo? Mais cedo ou mais tarde,
Na verdade, não é nem mais cedo, mais tarde. É quase como se a gente pudesse perguntar aqui: quem nunca teve que recomeçar? Certo? Quem nunca teve que fazer essa perspectiva de recomeço? Certo? Então, esse é um ponto que é comum a todos nós. Certo? Então, um aspecto que eu quero entrar no recomeço é o seguinte: vamos pensar que se eu tenho que recomeçar durante a minha vida, então eu tenho que recomeçar bem, né? Eu não posso... Boa noite, Fernanda, tudo bem? Eu não posso recomeçar sempre de uma maneira equivocada, certo? Por quê? As pessoas tendem a recomeçar de uma maneira ingrata, entende? Geralmente as pessoas recomeçam de uma forma ingrata. Eu lamento por recomeçar. Eu não queria poder recomeçar, meu Deus, tal. Enquanto a ideia de recomeço, ela tem que estar vinculada à esperança e até mesmo, meus amigos, numa perspectiva de alegria. Porque se eu caio e eu tenho uma perspectiva de recomeço, cara, você tem uma oportunidade de fazer diferente. Isso é ótimo. Aí, Dani, tem que falar com você, Dani, tem que falar com você. Então, isso é fundamental. A ideia de recomeço não pode ser amarga. A ideia de recomeço tem que ser feliz. Não estou falando aqui, meus amigos, para que a gente entre numa ideia de romantizar o recomeço. Porque quando a gente tem que recomeçar, alguma dor a gente passou ou está passando. Então, o recomeçar, ele é doloroso. E aí, Samara, tudo bem? Bem-vinda, boa noite. O recomeçar, ele vai ser doloroso de uma certa forma. Só que ele vai ser doloroso vinculado, de uma certa forma, com essa alegria de ter a oportunidade de recomeçar. Entende? É como se dentro de uma pessoa, né, dentro de nós, naquele mesmo instante, tivesse a tristeza da queda e a felicidade de poder recomeçar. Certo? Isso seria, podemos dizer aqui, a forma ordenada. A forma desordenada é uma ingratidão. Eu não sou grato por poder recomeçar. Porque, dentro de uma esfera quase de soberba, eu não aceito o fato de eu ter caído. Como se eu fosse ali um ser inabalável, né? E nós não somos. Então, de novo, esse recomeçar tem que entrar necessariamente nessa perspectiva da alegria. Mesmo que envolva uma dor diante de determinada queda, que você vai ter que recomeçar, ela tem que entrar nessa perspectiva de ser algo alegre, de você experimentar a felicidade de poder recomeçar. Porque se você não pode recomeçar, você morreu. Certo? Só não tem como recomeçar quando a gente está morto. Então a gente tem que trabalhar esse processo de recomeço. Isso é algo fundamental. E como eu falei, como eu trabalhei e falei isso se eu não falei com todos os meus pacientes até hoje, até terça-feira, eu falei com a maioria deles, esse recomeço passa pelo básico que eu não posso abandonar. Eu tenho que recomeçar. Exatamente, Gustavo. Alegria e metas realistas. Sim, é o verdadeiro começar do começo, né? Então, é recomeçar de forma ordenada. Exatamente. Então, quando eu falo aqui de voltar ao básico, vou dar um exemplo bem fácil, tá? Rafael, eu tenho o hábito de ler 50 páginas por dia. Pô, e adoro isso, porque eu termino livros ali, toda semana eu estou terminando 1, 2 livros. Pô, e tô lendo bem, tô entendendo. Beleza, ótimo, isso é bom, né? E aí, de repente, essa mesma pessoa chega e fala: Rafael, pô, a coisa tá piorando. Fui pegar o livro, não li, desisti, fiquei com preguiça. Enfim, a pessoa, ela tende a ficar se lamentando porque ela não está conseguindo manter aquele ritmo. Se ela está perdendo aquele ritmo, em vez de ela ficar perdendo tempo na lamentação, volta para o básico e continua. Rafael, mas qual seria o básico? Vamos pegar um básico aqui de leitura. 5 páginas por dia, ok? Rafael, mas eu lia 50. Tá, mas que orgulho é esse? Volta para o básico e recomece. Se você não está conseguindo mais ler 50 páginas por dia, volta para o básico. Mas 5 é muito pouco. Volta para o básico.
e vai aumentando gradualmente. Percebe que quando a gente faz essa movimentação, a gente está indo numa via muito mais de solução do que numa via de reclamação. Entende? Então é isso que eu preciso que vocês, todos nós precisamos entender, todos nós precisamos nos movimentar nisso aí. Entende? Vocês estão entrando no caminho que eu estou falando? Então, quando eu percebo que eu estou saindo daquela movimentação boa, em vez de eu me lamentar porque eu estou saindo, porque eu derrapei, volto para o básico. Entende? Volto para o básico e faço o caminho de novo. Entende? Para que justamente eu não caia nas vias da reclamação. Que vai ajudar em alguma coisa? Não, não vai. Não vai ajudar. Por quê? Porque reclamar não ajuda nada. Né? Reclamar, tem um monte de gente reclamando e não faz nada. Certo? Então, é uma via totalmente mais efetiva. Rafael, e o que eu faço com a dor de ter cometido um erro, de um hábito que estava bom ter meio que eu meio que me equivoquei naquilo ali, então o hábito que era bom eu acabei abandonando, acabei deixando aquilo para trás. Como é que eu lido com aquela tristeza, com a dor de não conseguir fazer, né, a coisa correta? A melhor forma de você respeitar a si mesmo é não alimentando o erro que você está reclamando. Se você reclama do erro que você tem, você alimenta mais aquele erro, porque você foca toda a sua atenção naquilo que foi errado. Certo? Olha ali a queda, olha o que eu fiz, olha isso, olha aquilo, tal. Né? Então a melhor forma de você respeitar a si e até mesmo as outras pessoas, afinal de contas, nós estamos aqui para entrar na movimentação de um aperfeiçoamento pessoal, certo? É você justamente não alimentando essa via da reclamação, e sim voltando ao básico, que é prático. Rafael, mas o fulano me fez sofrer, mas isso aconteceu, o que eu faço? Volta para o básico, volte a caminhar. Certo? Lembra que quando a gente cai no chão, o corpo cai no chão, o que a gente faz? Em um segundo a gente está assim? Não, a gente vai subindo. A gente vai levantando. Entende? Então, esse é um ponto importante. É absolutamente importante para a gente sair dessa esfera que é, no final das contas, preguiçosa e soberba, onde eu só fico julgando o erro que eu já sei que é errado. Eu não preciso ficar chamando o erro toda hora. Olha que erro, olha que erro, olha o erro, olha o erro. Eu já sei que está errado. Entende? Boa noite, pessoal. Valéria, Veridiana, Paty, Veridiana, vou te responder no WhatsApp daqui a pouco. Eu não tenho que ficar repetindo que o erro é erro para mim mesmo, tá? Tô falando de uma relação individual, até mesmo privada. Não preciso ficar repetindo para mim que o erro é erro, porque eu já sei. Então isso entra até mesmo nessa preguiça com uma certa soberba. Como se fosse, meu Deus, como assim eu caí? Como assim, né? Eu tava tão bem, caí, meu Deus. Eu não sabia que você era, né, o anti-queda, né? Não. Antes de você ficar ali nessa dinâmica que é criadora de vícios, né, que fica alimentando as desordens, volto para o básico. O que o básico pede? Vamos lá. Começando um dia de cada vez, me organizando e tal. Vamos lá. Sempre com essa alegria de recomeçar. O recomeço é um bem. Só que as pessoas levam, né, o recomeço com um processo ruim. E aí, Bia, tudo bem? Né? Fiz uma livezinha hoje, estamos de volta. Né? Então, assim, esse recomeço não pode ser uma frustração, gente. Entende? Recomeço é alegria. Você olhar e falar, caramba, eu posso recomeçar, eu posso corrigir aquilo que eu fiz de errado, eu posso crescer, eu posso tentar de novo. É isso. Meus amigos, eu não estou aqui para falar que vocês podem ser o super-homem, entende? Mas eu tento trazer aqui, enfim, de todas as formas que eu possa alcançar vocês, a ideia é que nós temos um compromisso não só com cada um, né, mas com todos, desse aperfeiçoamento pessoal, que é realista, que coloca as metas realistas, que sabe onde está o erro, mas que nós não somos perfeitos e que nós podemos, de uma certa forma, podemos acabar caindo. Entende? Então é justamente
Exatamente, como o Gustavo colocou ali, não é o peso, recomeçar não é o peso, recomeçar tem que ir para oportunidade. Eu tenho uma oportunidade de recomeçar. E eu não posso jogar minha oportunidade de recomeçar fora, porque sensivelmente eu estou abaladinho. Entende? Ah, mas eu caí, Rafael, eu estou muito triste. Recomeça. Esse recomeçar não está nem aí para o que aconteceu. Né? Olha que coisa. Esse recomeçar não é alguém que te julga, cara. Entende? Não é alguém que julga você e fala assim, você não pode recomeçar. Esse recomeçar é como se o recomeçar olhasse para você e falasse assim, não importa teu erro, recomece. Não importa teu erro, faz melhor agora, cara. Faz direito agora. É uma oportunidade. Entende? E muitas das vezes, meus amigos, as pessoas que estão à nossa volta não fazem isso com a gente. Muitas das vezes as pessoas que estão à nossa volta não vão dar essa mão. E eu não estou falando que a gente tem que esperar, né? Mas que eu sei que eu tenho essa oportunidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não precisa de aprovação do outro para recomeçar. Entende? Mãe? Então esse é um ponto importante. Não preciso da aprovação do outro para recomeçar. Ah, mas eu errei durante 20 anos. Olha que coisa bacana. Agora você tem a oportunidade de recomeçar. Uma vez perguntaram aqui, e aí, Emily, tudo bem? Uma vez perguntaram aqui no... E aí, Rodrigo, tudo bem? Foi meio surpresa, o paciente faltou, mas estamos aqui. Uma vez me perguntaram no Instagram. Ah, cheguei aos 30 anos e não sou aquilo que esperava conforme a idade, enfim. Opa, então agora você tem a oportunidade de ser. Já que você reconheceu que você não é. Então, olha que beleza, você tem uma oportunidade. Só que se eu ficar nas vias, né, da lamentação, putz, eu não fui, né? Você já se fechou, acabou? Você acabou como ser humano? Quando você chegar nos 30 anos, acabou? Não tem mais nada? Não. Ah, mas eu comecei tarde, né, Rafael? Cara, você tem que começar. Se você começou com 5, com 10, com 15, com 20, com 25, enfim. Você tem que recomeçar. Entende? Ou você tem que começar. Entende? Então é um processo fundamental porque nos coloca numa vida de movimento. Nós somos seres dinâmicos. Nós estamos sempre em movimento. Nós temos que honrar esse movimento. Se nós estamos sempre em movimento, que possamos nos direcionar para a direção certa. Se estamos sempre em movimento, vamos para o caminho correto. Se estamos sempre em movimento, não dá para ficar parado e lamentar. Rafael, mas eu não sei o que fazer com isso. Acho que vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra, enfim. Então você se movimenta e procura. Entende? Isso é movimentar. Quando eu falo recomeçar, às vezes o recomeço você pode não conseguir sozinho. Então você pede auxílio. E não tenha... Ah, mas se eu pedir auxílio, o que fulano vai... Recomece. Entende? Isso é fundamental. Se eu não fizer essa movimentação, eu vou cada vez mais me fechando. E se eu cada vez mais me fechar, cada vez mais eu vou perder o contato com a realidade. Então, como o recomeço só acontece na realidade, eu vou ser ingrato ao recomeço. Eu vou ter ódio do recomeço. Porque ali seria a única luz, digamos assim, que ainda está aceso para a realidade. Só que se eu estou totalmente fora, eu vou odiar as coisas que têm a luz. Se eu estou totalmente no escuro e só vivo lá, eu vou ter ódio da luz. A gente não pode ter ódio daquilo que nos ajuda ao aperfeiçoamento pessoal. Certo? Então, isso é um ponto fundamental. Certo? Fundamental. Né? Ser uma vida mais de solução e não uma vida de reclamação. Como assim, Rafael, uma vida de solução? Quando a gente fala de recomeçar, nós vamos recomeçar de alguma forma. E recomeçar de alguma forma é dar uma solução. Rafael, mas eu não sei se vai dar certo. Recomeça. E se não der certo? Recomeça. E se der certo? Maravilha, aproveita. Continua. Cresça. Entende? Então, é uma dinâmica absolutamente fundamental para a nossa movimentação. A gente não pode simplesmente abandonar essa perspectiva do recomeço. Entende? Até porque esse recomeço é importante para trabalhar necessariamente essa humildade em nós. Porque muita gente não admite os próprios erros, não admite
não admitem as próprias quedas e não têm a oportunidade de reconhecer-se como falho e recomeçar. Que seria bonito da parte da pessoa, certo? Quando a pessoa erra, etc, etc, etc. Você, poxa, olha que mulher ali, né, bacana, pô, ela errou, reconheceu o erro, né, pediu desculpa, beleza, recomeçou. Entende? Então, a nossa maior preocupação é com o aperfeiçoamento pessoal. Né? Não é necessariamente com um aplauso. Mas Rafael, se eu pediu, no caso, vamos pensar aqui numa algo mais público, né? Reconheci que eu estava errado ali para um grupo de amigos e tal, que as pessoas passam ali a me respeitar e tal. Isso é errado? Não, mas aquilo ali não é a finalidade. A finalidade não é essa. A finalidade é você corrigir um erro. E corrigir um erro é você recomeçar. Entende? Corrigir um erro que você está fazendo é recomeçar. Recomeçar do quê? Recomeçar para o caminho correto. Recomeçar para as coisas ordenadas. Recomeçar no caminho que você não deveria ter saído. Entende? E isso é precioso na nossa vida. Por isso que a gente não pode jogar fora, não achar que é terrível, não ficar com mal-estar, não ficar xingando Deus e o mundo, porque eu posso recomeçar. Nós temos que agradecer a Deus. Que bom que eu posso recomeçar, graças a Deus. Né? Que todos nós podemos recomeçar. Entende? E quando eu falo todos nós podemos recomeçar, eu quero que vocês entendam sempre nessa perspectiva individual, certo? Que você é individual, você pode estar no seu quarto, falar, putz, fiz uma merda, cara, não sei o que fazer, mas você mesmo assim, individualmente falando, você vai lá e fala assim, putz, mas eu posso recomeçar. Eu posso acordar amanhã de manhã e fazer a coisa certa. Entende? Não é a ideia necessariamente de que amanhã será o melhor dia da minha vida. Não é isso. Né? Como eu falei, não é uma ideia de romantizar as coisas. Né? Todo dia da minha vida tem que ser o dia que eu consiga cada vez mais me aperfeiçoar. Exatamente, Rodrigo. Todo dia é, de certa forma, um recomeço. Né? O dia, ele, de uma certa forma, né, recomeça. O sol se põe e o sol nasce. Certo? Então, nós precisamos necessariamente entender que a vida, vou usar uma palavrinha aqui na live pela primeira vez no ano, né? A vida é sangue, suor e lágrimas, certo? Então, esse recomeço passa por esse movimento. Por quê? Recomeçar, eu preciso ter essa ideia de saber sofrer. Eu falei hoje, eu tenho vários podcasts, vou fazer várias lives, já se preparem aí. Vou fazer várias lives esse ano sobre sofrimento. Nós vamos falar muito sobre sofrimento, sobre dor, sobre um mal-estar ali, de saber suportar o mal-estar. Nós vamos falar muito sobre isso, tá? Esse ano. E eu tenho que saber recomeçar e esse sangue tá ali para, eu tenho que voltar para aquela dinâmica, para eu tenho que conquistar algo, eu vou lá, vou tentar, né? Vou tentar fazer mais, né? Mais firme do que antes. Porque de repente eu fui meio molenga ali, eu fui meio preguiçoso, achei que já estava por cima e tudo mais, né? E as lágrimas, putz, que às vezes eu vou sofrer, às vezes vai ter uma carga física, putz, foi difícil hoje, vamos dizer assim, machucou e tal, ou, caramba, consegui passar. Então as lágrimas vêm nesse sentido. Então, assim, se recomeçar, meus amigos, é o básico, né? Eu estou falando para vocês, voltem ao básico, e esse recomeçar tem que ser o básico. Eu quero que a gente consiga partir sempre desse ponto, do básico. Esse recomeçar não ser ali a última opção da própria vida. Não, esse recomeçar tem que estar logo na primeira opção. Putz, errei aqui, o que eu vou fazer? Não tem nem que vir essa pergunta, o que eu vou fazer? Putz, errei aqui, vou recomeçar. Entende? Putz, errei ali, vou recomeçar. Ótimo. Você já está dando uma resposta que é correta. Por que a gente demora tanto? Porque a gente cai na esfera sentimental. Ah, mas eu estou me sentindo meio mal. Ah, hoje eu fiquei meio triste porque eu errei. Ah, porque isso aqui. Eu não estou falando que a nossa vida é um correr sem descanso. Não é isso. Certo? Porque muitas das vezes recomeçar, putz, eu estou completamente desgastado fisicamente. Mas eu vou recomeçar. Então, agora eu vou ter que descansar o meu corpo para recomeçar. Entende? Não é uma loucura. Entende? Não é uma loucura, é uma ordem. Entende? E uma ordem, ela não é apressada. Ela é no tempo correto. Que eu vou tentando buscar da melhor maneira possível. Certo? Então, isso é fundamental para nós. Comecemos no básico. Recomeçar tem que ser o básico da nossa vida. Entende? Isso é fundamental.
Entende? Então esse é um princípio para nós. Entende? É um princípio. Então esse é um fato fundamental. E aí, Diego, tudo bem? Você já mandou o meu podcast da música do Rosa de Saron pro pessoal do Rosa de Saron? Espero que você tenha mandado, hein? Espero que você tenha mandado para que eles tenham ouvido, hein? Forte abraço aí para você. Então, esse é um ponto fundamental para nós. Esse recomeço vai ter a força da perseverança, a esperança, né? Justamente essa força que vai me jogar para o caminho certo de novo. Eu já sei que o caminho é certo. Vamos lá, nós estamos no caminho certo. Putz, desviei, caí. Por que eu vou me lamentar? Recomeço, volto para o caminho. Porque se eu ficar aqui lamentando, eu vou ficar, putz, só me lamentando aqui, né? Aí eu começo a jogar toda aquela lamentação sensível para minha imaginação. Ah, eu acho que eu vou parar. Acho que é melhor eu não ir, não. Acho que é melhor eu continuar aqui. Ah, olha, apareceu essa opção aqui, que é eu viver sem me importar com isso. Ah, então eu vou ficar, que é mais fácil. Olha como é que a coisa vai funcionando. Vale lembrar, meus amigos. O bem, digamos assim, é uma espiral para cima, né? A ordem é uma espiral para cima. O mal, a desordem, é uma espiral para baixo. Você está indo para um, está indo para outro. Certo? Então, esse é um ponto vital para nós. Exatamente. O recomeço será diferente para cada um. Para uns pode ser mais fácil, para outros mais difícil. Por quê? Porque eu não sei quais são os recomeços de cada um. Esse é um fato, né? Mas, mesmo sem saber, todos nós precisamos recomeçar. Vocês também não sabem o que eu preciso recomeçar, certo? Mas eu tenho que recomeçar, certo? Então, esse é um ponto fundamental. Então, senão a gente vai acabar, como o Rodrigo colocou ali, se perdendo dentro dos sentimentos. E aí, como diz lá Santa Teresa d'Ávila, que fala que a imaginação é a louca da casa, né? Ela não está falando que a imaginação é um mal, mas ela está falando que se ela não for ordenada, ela vai ser a louca da casa, e aí já era, né? Então esse é um ponto. O básico do recomeço, ele é óbvio. Ele é óbvio, né? A desordem do pensamento, como o Rodrigo coloca ali, né? A desordem do pensamento faz que a gente não consiga enxergar o óbvio. E o básico é óbvio. Só que a gente sai do óbvio porque a gente se apega aos sentimentos. Porque a gente fica se deleitando dentro dos sentimentos. E não pode, obviamente, ser assim, né? O básico, o óbvio do recomeço tem que ser ali o nosso cartão de visita para nós mesmos. Quando a gente cai, quando a gente erra, a gente já põe ali, opa, recomeço, beleza, eu já entro nessa perspectiva. Eu já vou nessa direção. Lamentar, vai perder tempo, vai perder dia, vai ficar parado no mesmo lugar, ou vai acabar indo para trás, vai acabar descendo, né? É muito arriscado, seria uma imprudência, entende? Ou Amanda, tudo bem, tem que mandar mensagem para você, manda mensagem no WhatsApp pra gente se falar aí, manda mensagem no WhatsApp, bem lembrado. Então, isso é algo absolutamente fundamental, ok? A gente se reorganizar para saber recomeçar. E isso entra na minha vida profissional. Ah, eu tenho que estudar mais, eu tenho que trabalhar melhor. Recomeça. Volta ao básico. Ah, no meu relacionamento, as coisas no meu casamento não estão tão boas, no meu namoro não estão tão boas. Senta, vamos recomeçar. Ou eu vou recomeçar e nem preciso falar pro cara ou pra mulher que eu estou recomeçando, mas eu recomeço e ele vai sentir, ele vai necessariamente perceber nas suas atitudes. Entende? Recomeço, meus amigos, é uma atitude, não é um sentimento. Entende? Nossa, eu estou sentindo tanto recomeço, não tem isso. Entende? O que tem é o seguinte, pô, fulano lá recomeçou, hein? Isso é bom. Fulano lá recomeçou, eu estou vendo, ele está se movimentando. Não é um sentimento, certo? Não dependa disso, tá? Então, esse é um ponto fundamental para nós, certo? Então, não pode deixar isso passar. Então, como eu falei, profissional, na vida pessoal, casamento, vida espiritual, eu rezar, não rezei, meu Deus, caí, pecados, recomeça. Vamos embora, entende? E vamos andando, entende? Precisamos andar, ok? Certo? Enfim, meus amigos, é isso. Marcelinha, estou acabando a live agora, mas assiste, porque é a primeira do ano. Divulgue para os seus amigos, né? Compartilhe a live, né? Vamos trazer mais gente para cá, né? Por quê? Porque tem muito conteúdo, né? Temos muito conteúdo aqui, né? Então eu quero que cada vez mais pessoas tenham acesso a live, a texto,
a poema. Tem gente que chegou agora e falou assim: Rafael, nem sabia que você tinha poema. Pô, mostra o poema pro cara, compartilha, marca o amiguinho, certo? Quero mais seguidores aqui mesmo, tá? É isso mesmo, quero mais gente tendo acesso a esse conteúdo, tá bem? É isso, então deixa eu só comentar aqui que a gente tem tempo. O lamento pode ser um prazer, né? A gente perguntou, né? O lamento pode ser um certo prazer porque ele vai servir a uma finalidade de querer uma atenção, entende? Então eu vou me lamentar aqui, vou fazer minha cara aqui de morto e alguém vai olhar para mim e vai sentir pena de mim. Pode ir por esse lado. Ou pode entrar para aquele lado do vitimismo. Então... Opa, voltou? 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 Vocês estão me ouvindo? Calma que eu vou responder. Estão me ouvindo? Aqui eu recebi uma ligação. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Voltou. Então, pode entrar também nessa perspectiva do vitimismo. Opa. Voltei. Recomeça a live. Tô recomeçando. Voltei. Tô aqui. Estão me ouvindo? Voltou? É porque eu tô recebendo ligação. Aqui minha esposa quer falar comigo. Já consegui. Já tá tudo certo. Voltou? Então, lá o prazer no lamento entra nessa perspectiva de, às vezes, eu me lamentar para ter uma atenção, certo? De uma outra pessoa ou de outras pessoas, né? Ou quando a pessoa está naquela esfera vitimista, e aí eu vou me lamentar porque eu sou vítima e tudo mais, né? Eu não consigo fazer nada porque eu sou isso, porque eu sou branco, amarelo, azul, cor de rosa, verde, e não consigo. Isso pode entrar, e ali tem um certo prazer naquilo dali. Por quê? Porque a desordem, ela é de uma certa forma perversa, entende? Então, o prazer na desordem, ele é perverso, entende? Então, por exemplo, a vingança, ela é uma desordem. Então, a pessoa experimenta um certo prazer, só que é um prazer ali, obviamente, desordenado. Alguém falou uma outra coisa aqui? Então, é mais fácil escolher, porque está na base sentimental, entende? Então é a primeira coisa que aparece. Então, como sendo a primeira coisa que aparece, eu alimento logo aquilo. E é aí que a gente não pode fazer. A gente tem que esperar, muitas das vezes, para a gente vencer essa parte sensível que está meio que, digamos assim, espumando, vamos dizer assim, por conta de uma determinada situação, tá? Ó, a Bia botou aqui, ó, voltei a me cuidar sem me vitimizar. A ansiedade bateu com força, então retornei com a terapia e prática de exercício físico. Ponto. Muita gente, Bia, vai entrar em outra dinâmica. Olha lá, tô tentando me cuidar, olha aí, vem a ansiedade. Tá vendo? Minha vida é uma bosta, minha vida não presta. Isso e aquilo. Entende? Olha como é que é a ideia de você se movimentar. Comecei a me movimentar na minha vida sem me vitimizar. Poxa, veio a ansiedade. O que eu fiz? Procurei a terapia, voltei a fazer exercício físico. Acabou. Entende? Acabou, vai lá, faz. Entendeu? De repente ela não tem nem... em 3 meses eu vou ficar boa. De repente, a Bia nem sabe quanto tempo ela vai conseguir se organizar perfeitamente nesse sentido. Mas ela sabe, eu tenho que fazer isso aqui. Então vou fazer. E ponto. Entende? Então, isso é vital. E aí você não perde tempo, cara, reclamando. Mas o tempo passou pra mim. Mas eu sempre erro aqui. Mas olha só, eu tava tão bem, etc. Esse é um ponto importante para a gente entender, ok? Pausou agora, mas não é ligação. Foi a minha bateria que avisou que está com 20%, tá? Então, conseguindo entrar essa esfera de recomeçar, né? E voltar a esse básico tão importante, a gente vai ter uma vida mais ativa. Entendendo que recomeçar não é um motivo de peso, recomeçar é um motivo de alegria, porque nós temos a oportunidade de recomeçar. Isso é importante. E olha que melhor ainda, né? Esse recomeçar não depende de nenhum homem. Entende? A gente não fica dependendo da bênção de um ou de outro para recomeçar. A gente pode recomeçar. E isso é algo importante. Eu também acho isso, Jane. Recomeçar elimina a chatice. Por quê? Porque a pessoa para de ficar reclamando. Entende? Até porque muita gente que reclama gosta de reclamar com pelo menos uma pessoa ao lado. Para a pessoa ao lado ouvir a reclamação dela, né? Então, isso numa relação de 2 pessoas fica ótimo,
Entende? Porque a gente não vai ficar reclamando, porque de repente eu reclamo, eu estresso o outro, porque o outro queria que as coisas estivessem mais simples, mais tranquilo, mas eu tô reclamando da vida e tal, porque eu não consegui, porque eu tenho que recomeçar, enquanto de, vambora, vamos recomeçar, vamos fazer isso aqui. Acabou. Certo? Então, é isso, meus amigos. Que vocês tenham uma semana aí de recomeços, certo? Mais firmes, né? Mais diretas, né? Então, Joab? Então, as minhas lives aqui eu tô gravando todos os áudios dela para que ela vire o episódio do podcast, tá? Então, com certeza, essa aqui vai virar também. Não sei se vai ser o da semana que vem, enfim, a ordem ainda não está decidida, eu tenho que ver com a minha equipe, tá bem? Enfim, meus amigos, vou repetir. Vai lá, compartilha a live, manda pro amigo, manda pro colega, os náufragos aí, olha aí o Jota, é o Jota que tá aí? Deve ser o Jota. Tem que encontrar o Jota, enfim. Compartilha, para mais pessoas terem acesso ao conteúdo. Como eu falei, tem bastante conteúdo. Ano passado temos 51 poemas, temos quase 100 textos. Eu acho que se já não tem 100 textos, né? Então, vai lá, né? E compartilha com seus amigos. É importante a gente encher aí. É aquela ideia, né? Se a gente tem um conteúdo que a gente acha bom, o que a gente faz? Fulano, vê isso aqui. Fulano, ouve isso aqui. Enfim, faça isso, né? E aí vocês me ajudam, eu ajudo vocês e fica todo mundo feliz, serelepe, pimpão aqui. Não é isso? Enfim, é isso, meus amigos. Teve uma brechinha hoje do horário, então tô aqui gravando essa live com vocês. Combinado? Pois é, então, tá para sair esse e-book aí com os poemas, tá? Eu só preciso dar uma organizada, mas quero que ele saia esse ano, mas não vou dar datas não, porque eu tenho que trabalhar aqui com a minha equipe, tá bom? Enfim, é isso, meus amigos, compartilhem aí, tá bom? Amanhã, poema, tá? Quero que vocês assistam também, e é isso, tamo junto aí. Elisa, oi, tchau, tô acabando agora, tá bem? Amanhã, poema, não sei a hora ainda, porque eu tenho que montar, editar e tudo mais, mas vai sair amanhã, provavelmente na parte da tarde, tá? Mas vai sair, depois quinta e sexta, temos aí mais textos, e vou fazer uma outra live essa semana, provavelmente na sexta-feira, vou jogar mais pra noite também, porque fica mais fácil de vocês assistirem ao vivo comigo, tá bem? É isso, meus amigos, um beijo grande pra cada um, até a próxima. Como eu falei, compartilha a live, manda pros amigos, tá bem? Valeu, tchau, tchau.